Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da LumiaCast. Para quem não me conhece, eu sou Camila Bartim Massutani, ginecologista e obstetra, formada pela USP e fundadora da Clínica Lumia. E hoje a gente vai conversar de um tema extremamente relevante, câncer de mama. E nossa ideia é trazer para vocês como prevenir, diagnosticar precocemente e tratar o câncer de mama, dada a importância dele. A gente sabe que o câncer de mama perde de incidência apenas para o câncer de pele, não melanoma, e a gente tem uma estimativa de 74 mil novos casos de câncer de mama por ano até 2025. E é compatível com outras estatísticas mundiais, então, para isso, a gente trouxe convidadas muito especiais aqui. Doutora Karina Bélicas, que é mastologista da Clínica Lumia, doutora Mariana Vasti, que é advogada e palestrante, e doutora Melina Litt, que é ginecologista obstetra do Hospital Israelita Albert Einstein, e as duas vieram compartilhar com a gente suas experiências com câncer. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Camila. É uma honra e uma alegria poder participar desse momento. Quer falar alguma coisa, Karina, já que esse tema é tão seu? Então, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês para ajudar aqui nesse podcast. E eu quero conversar com vocês da importância do câncer de mama, mais do que isso. Que importante, eu acho que todo mundo sabe, né? Todo mundo conhece alguém que já teve câncer de mama, a própria pessoa já teve, tem alguma história para contar. Mas eu acho que é importante a gente pensar em como a gente evita ele, já que ele está presente na nossa vida, e como que a gente trata ele de uma forma melhor, para que a gente consiga ter melhores resultados, né? Se a gente não vai conseguir evitar 100%, como fazer com esse resultado? Então, assim, a gente divide os fatores de risco para o câncer de mama em fatores de risco que são evitáveis, que são preveníveis, e fatores que a gente não vai ter muito como evitar quando a gente fala de genética. Quando você pensa em prevenção, você pensa em coisas que você consegue alterar de alguma forma. E eu acho que nisso entra muitos hábitos de vida das pessoas. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é como está a alimentação, como está de atividade física, como está de peso, de controle de peso. Então, tudo isso tem um impacto muito grande, né? E é engraçado porque você não precisa nem contar para as pessoas. Todo mundo sabe que é importante fazer exercício, todo mundo sabe que é importante comer bem, todo mundo sabe que é importante manter o peso de uma forma adequada, mas, na prática, a coisa é um pouquinho mais complexa. Então, eu acho que a ideia da gente conversar aqui é mostrar o quanto que isso, apesar de todo mundo saber, é importante mesmo a gente conseguir mudar. Porque isso faz diferença lá na frente, né? E aí existem aquelas coisas que não são modificáveis. Então, se você tem uma herança genética, né? A mãe teve, a tia teve, a avó teve, todo mundo teve. É difícil que você não tenha um risco maior comparado com as outras pessoas, né? E, infelizmente, o DNA a gente ainda não consegue mudar. Eu não consigo criar um remédio mágico que vai agir no DNA em cada célula e vai fazer com que esse tumor não aconteça. Mas a gente consegue, primeiro, fazer o diagnóstico precoce, né? Então, naquelas pessoas que vão ter o câncer, né, que não vão conseguir preveni-lo de forma adequada, você consegue fazer um rastreamento mais adequado para fazer um diagnóstico precoce e melhorar o resultado. E a segunda coisa que é possível ser feita é, naquelas pessoas que realmente têm um risco importante, é fazer as cirurgias profiláticas, né? E eu gosto de destacar que, assim, quando você pensa em cirurgia profilática, você fala assim, não, vou fazer a retirada das mamas, vou reconstruir, e assim eu não vou ter nenhum risco, né, de ter câncer. E, na verdade, não tem... eu gosto de falar assim, não tem cirurgia zeradora de risco, né? Mesmo se você fizer uma cirurgia que ajude você a não ter o câncer, ela não garante 100%, né? Reduz em 90%, que é uma coisa sensacional. Mas não é 100%. Então, mesmo aquelas pessoas com risco aumentado que fazem a cirurgia, elas também precisam manter um segmento e um acompanhamento para fazer diagnóstico caso, apesar da cirurgia, ele venha ocorrer. E outra coisa importante que às vezes as pessoas esquecem é que quando você tem uma mutação genética e uma história familiar, tem outros tumores que estão associados. Então, às vezes, o câncer de mama ele ajuda a sinalizar as pessoas que têm que ter uma atenção naquele sentido, mas também de orientar a prevenção de outros tumores, né? Então, muitas vezes, o câncer de mama está junto com câncer de ovário, ele pode estar junto com câncer de estômago, pode estar associado com câncer de próstata, de pâncreas. Então, é importante para homem também, né? Se tem algumas mutações que estão associadas com tumores em homens. Então, eu acho que a importância vem daí, da gente dar esse esclarecimento, essa orientação para as pessoas que têm esse risco aumentado por fatores que a gente não vai conseguir mexer, como a genética. Que é isso, né? Porque como o câncer de mama ele é muito prevalente, ele é muito frequente, eu acho que quando as pessoas pensam em câncer, talvez seja um dos tumores que as pessoas pensem primeiro, né? Tenho medo de câncer de mama, né? E acho que traz esse alerta, talvez, para outros tumores depois, né? Então, acho que isso é interessante. E, muito embora a gente tenha essa história toda, né? Que a gente já sabe, né? Da atividade física, de evitar tabagismo, de um estilo de vida saudável, a gente não vai conseguir controlar tudo. E eu queria que a Melina falasse um pouquinho pra gente como que foi a história dela, como que foi esse diagnóstico, essa suspeita.
conta. Bom, eu sempre brincava que eu ia morrer de alguma doença do coração, né? Eu nunca passou pela minha cabeça que eu ia ter câncer. Primeiro porque tudo isso eu já fazia. Então, eu praticava atividade física, nunca tive sobrepeso, nunca fumei. Sempre bebi pouco, né? Nada absurdo. Não tinha história nenhuma na família. Então, mães, tias, avós, não tem história de câncer de mama e outros cânceres também não. Então, não era assim uma coisa que eu me preocupava. Quando eu descobri o câncer, eu estava com 35 anos, então ainda não estava na idade de fazer o rastreamento, né, com a mamografia anual. Já tinha feito alguns ultrassons de mama, nada que acusasse nenhuma preocupação. E eu tinha acabado de ter bebê, então minha filha estava com mais ou menos uns 5 meses, e eu notei um nódulo na minha mama. E no começo eu não dei muita bola, eu achei que era um leite empedrado, né, aquelas coisas ali do desmame, da amamentação, né? Que confunde mesmo, né? E eu fiz aquela massagem na mama, não sumiu. No primeiro momento não me preocupei. E eu estava de licença maternidade. Aí calhou que no dia 31 de dezembro, voltei de licença. Estava lá no hospital, com uma outra colega que também é mastologista. E aí eu comentei com ela, né? Eu falei, nossa, tá meio estranho isso daqui, porque eu fiz uma massagem, esse nódulo não sai, tô achando que ele tá crescendo um pouquinho. Vamos dar uma olhada, né? E aí ela olhou, palpou, ficou com aquela pulguinha atrás da orelha, a gente pegou o ultrassom que tava lá, olhou, aí aquela cara, né? Porque como eu também sou ginecologista, né? A gente já bateu o olho e falou, coisa boa, não vem, né? Disfarçar muito, não tem né? o que fazer. Mas é engraçado como a gente, como paciente, entra numa certa negação. Porque eu falei assim, sabe o que é isso daí? Deve ser... o leite que ficou, sabe? Tô voltando a trabalhar agora. Tô voltando a trabalhar. Né? E aí, enquanto eu tava me trocando, ela saiu da sala. Deu assim, 2 minutos, ela falou: você vai descer agora, que você vai fazer uma biópsia. Aí eu, oi? Como assim? Não, tranquilo, vamos lá. Eu falei já com o radiologista, tudo certo, você vai descer agora e fazer uma biópsia. Ou seja, foi assim, né? Sopetão. Jato, né? Não tinha assim aquela suspeita, aquela história. Olha, pessoal de casa, eu fiz um exame que eu acho que tá meio suspeito. Não. E aí foi assim, dia 31 de dezembro, 4 horas da tarde eu fiz a biópsia, voltei para casa, toda enfaixada. Tirei a faixa, né, contrariando todas as recomendações médicas, né, porque os piores pacientes são médicos, porque como eu não tinha falado nada pra ninguém, eu falei, nossa, como que eu vou passar o Réveillon? Meu vestido tinha um decote, né? Não vou assustar as pessoas. Não vou assustar as pessoas, porque não vai ser nada. E assim foi. Passamos, só meu marido que sabia. Minha amiga tá exagerando, né? Besteira. Aí, dia 4 de janeiro, era uma segunda-feira, isso de 2021, primeiro horário, assim, 8 horas da manhã, eu tinha acabado de chegar de um plantão, peguei minha bebê pra amamentar. Eu lembro, assim, perfeita aquela cena. Ela no colo, eu sentada no sofá, chega um WhatsApp. Oi, Mel, pode falar? Eu já sabia que eu tava com câncer, né? Porque era o WhatsApp dessa minha amiga. Nessa hora você... Eu tinha certeza, eu não precisava de mais nada. Eu falei, porque ela não iria, né, me mandar aquela mensagem em nenhum outro contexto. E aí, nessa hora, ser médico tem alguma vantagem, mas também tem desvantagens. Porque não teve um preparo, não teve ninguém para me falar o diagnóstico. Eu mesma entrei no aplicativo do hospital, olhei, aí vi que era um câncer extremamente agressivo, um triplo negativo, com uma taxa de replicação altíssima. Eu falei, vou morrer em 6 meses. Pronto. Minha filha, né? Eu olhava para ela mamando. Nossa, eu vou até emocionar. E foi isso. Mas, ao mesmo tempo que eu sabia tudo que eu estava encarando, ela também foi a minha força para falar, não, peraí, vambora, que agora essa luta é minha. E assim começou toda a história. Chega a emocionar a gente mesmo, né? E assim, uma coisa que a gente fica pensando, né, que quantas pessoas não têm essa oportunidade de fazer isso tão rápido, né? De ter um delay, assim, de ver um sinal, um sintoma e ter uma demora, de falar assim, não, acho que vou procurar ajuda porque isso deve ser alguma coisa, sim, né? O que pode ser extremamente importante em relação ao prognóstico, né, da doença. Então... no meu caso, assim, foi uma avalanche, né? Na segunda-feira saiu o anátomo patológico, na terça eu já estava fazendo exames de estadiamento, na quarta-feira eu passei em consulta com um oncologista. Na quinta-feira ele pediu mais alguns outros exames. Na segunda-feira eu comecei a quimioterapia. Foi assim. Uau. Foram 7 dias entre o diagnóstico e iniciar o tratamento. Então, nem deu muito tempo para pensar. Só fui. Nossa, é muito forte ouvir tudo isso, né? Assim, é uma lição de vida, né? Que a gente está vendo aqui do nosso lado. E Mariana, conta pra gente como que foi no seu caso. Como que foi esse diagnóstico? Bom, no meu caso foi um pouquinho... Tem quase que o oposto da Melina, né? Na verdade, eu senti também um nódulo,
na mama esquerda, tomando banho também. Mas como eu já tinha outros nódulos benignos, eu, na época, não atinei muito de que era Qual alguma era a sua coisa idade assim, na sabe? época? Eu tinha 30 anos. Hoje eu tô com 34, já faz 4 anos que eu tô em remissão do tratamento. E na ocasião, eu realmente, assim, eu não... Achei estranho, acendeu minha alerta, porque alguma coisa devia ter, mas não necessariamente aquilo... Eu tratei aquilo com uma certa urgência. E eu sempre gosto de fazer um parênteses, que na época que eu fui diagnosticar, que eu, né, tive essa desconfiança, na verdade, eu estava passando por uma situação familiar também, que era o meu pai, que ele não estava... Ele tinha uma doença renal crônica e ele precisava ser transplantado. E, na ocasião, quem fez a doação do rim para o meu pai foi a minha mãe. Nossa. Então, assim, pensa como é que tava o meu emocional, né? Nossa. E eu não... Né, os dois indo para uma mesa de cirurgia ao mesmo tempo. Então, isso tudo estava acontecendo e aquilo era a prioridade no momento. Então, eu realmente segurei. Eu falei, eu acho que isso agora não é para eu ver, sabe? Então, vamos supor, isso foi em novembro, mais ou menos, que eu percebi o nódulo. A gente estava já nas iminências de fazer a cirurgia dos meus pais. Isso aconteceu em janeiro. E em janeiro eu percebi um aumento dele também considerável, do nódulo, que me assustou. E aí, exatamente no dia que meus pais tiveram a alta da cirurgia deles, 30 dias depois, né? Dia 6 de fevereiro, eu ia comentar que você sabe as datas, né? A gente geralmente sabe... A gente não esquece. A gente não esquece. Eu costumo brincar que é o dia D, né? O dia do diagnóstico, assim, a gente sabe, né? Então, num dia 6 de fevereiro, eu fui na minha querida médica, que está aqui do meu lado, que a gente já tem também um histórico anterior, ela, né, ela é a irmã mais velha da minha melhor amiga, então a gente já tem um histórico juntas há muito tempo, mas ela já era minha ginecologista também, então já tinha meu histórico. E eu fui no consultório. E eu tenho certeza, nem vou olhar para ela não ficar constrangida, mas eu tenho certeza que naquela consulta que ela fez o exame clínico, ela já tinha certeza o que eu tinha, sabe? E era perto do carnaval. Aí ela falou assim, olha... Você vai sair daqui e você vai fazer todos esses exames que eu estou te pedindo. Não é para esperar o carnaval, você lembra disso? Não é para esperar o carnaval, não é para esperar passar um tempo, você vai fazer os seus exames. Aí eu fiz a ultrassom com biópsia, fiz ressonância e também em questão de uma semana, dia 13 de fevereiro, de fato, foi a super consulta da confirmação do diagnóstico. E eu lembro da sensação, assim, de uma surdez, assim, sabe? Enquanto ela falava e me explicava as coisas, literalmente deu não... só via elas gesticulando, mas eu já não escutava mais nada. A hora que eu escutei a palavra quimioterapia, você vai ter que começar a fazer um tratamento, quimioterapia. Aí eu caí na real e falei assim, peraí, como é que é? Eu tô com câncer? Sabe quando você ainda não estava Fica ainda anestesiada, né? Meio atordoada. É exatamente essa sensação. Eu fiquei assim, hã? Mas, ao mesmo tempo, eu olhei para o lado, eu estava acompanhada naquela consulta da minha mãe, do meu namorado, da minha melhor amiga. Eu falei, bom, eu tenho apoio, eu tenho, né, quem vai ficar aqui comigo, então vamos embora, sabe? E eu acho que a forma como eu recebi o diagnóstico, e isso eu levo muito, assim, essa mensagem para frente, que eu acho que a forma como o médico dá essa notícia interfere totalmente na forma como o paciente também vai aderir ao tratamento Sim. ou não. Sabe? E aí a forma carinhosa, respeitosa e também com informação clara, segura, né, que me deixou tranquila, eu entendi que eu tinha, assim, uma boa chance ali de tratamento, sabe? Então, essa é o comecinho de história. Em 2019 foi isso. Quando a gente estava conversando esse tempo todo, fica sempre na cabeça o diagnóstico precoce, né? Como isso pode ser definidor em relação a todo o prognóstico e evolução da doença. Melina, conta pra gente como que você acha que teve esse impacto do diagnóstico precoce na evolução da sua doença e qual foi a parte mais difícil desse começo? Ah, total. Como eu falei, né? O câncer que eu tive, depois a Karina pode até explicar um pouco melhor, é um triplo negativo, então ele é um câncer comum em mulheres mais jovens e que ele tem uma característica que ele cresce muito rápido. Tanto que eu comecei a palpar, eu tinha certeza que eu não tinha nada na minha mama, e ele quando eu diagnostiquei, ele já tinha 3 centímetros. Como a gente é médico, né? Eu só rezava para a axila vir negativa. Era a única coisa, porque eu sabia que ia mudar o meu estadiamento e, consequentemente, o meu prognóstico. Então, eu lembro que na hora que eu entrei para fazer o estadiamento, só pensava axila negativa, axila negativa. E foi tudo muito rápido. Eu lembro que o oncologista ele falou assim para mim, eu não quero esperar. Eu quero que você comece a químio agora.
E aí, eu tava mamando, aleitamento materno, a minha filha tava amamentando, aleitamento materno exclusivo, e o que mais pegou naquele momento foi desmamar ela. Porque, assim, eu tinha pensado num desmame gentil, amamentação até 2 anos, aquela coisa toda. Foi abrupto, 2 dias, precisa parar de amamentar, porque vai começar a fazer químio. Só que assim, né, nessas horas, desculpa, eu acho que, pra quem tem fé, pra quem acredita, foi tudo tão suave. Eu conversei com uma psicóloga que me ajudou muito, eu conversei com a minha filha, e parecia que ela entendeu tudo que estava acontecendo. Sabe? Eu brinco, eu falo que foi amor à primeira vista pela mamadeira. Entendeu? Ela nem lembrou mais. Eu sofri muito mais que ela, porque eu fiz um ritual de um último, né, dia ali de amamentação, tiramos fotos, tudo. E a partir daquele momento enfaixei as mamas, comecei a usar as medicações para suprimir, né? E aí o meu marido passou a cuidar desta parte, né? Para ela também não querer, né, ficar perto ali. E aí fluiu, né? Mas foi uma coisa que me pegou, assim, sabe? Fala, cara, eu não vou amamentar. Olha que doideira, né? Não, com certeza, né? Eu acho que a sua filha te deu força, mas também foi o ponto mais fraco ali naquele momento, né? Porque foi o que te pegou. E para você, Mariana, o que pegou na época do diagnóstico? Olha, na época eu não tinha filhos, né? Ainda não tenho, né? Realmente teve essa questão desse encontro com a maternidade, porque como eu ia começar pela quimioterapia, era importante que eu fizesse também a preservação dos óvulos. Ótimo, pra gente falar sobre isso. E aí eu falei assim, mas o quão relevante isso é para mim agora? Tipo, o quão importante? Assim, eu nunca parei para pensar sobre o quão importante era engravidar mesmo ou não, entendeu? Como que eu ia lidar com essa maternidade, se de repente eu poderia optar por adotar um filho, e coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça. E eu, né, com 30 anos... Super jovem. Não, sabe, você não para pensar, e muito menos óbvio que você vai ter um câncer de mama. Então, eu tive esse encontro de pensar, nossa... Será? Tipo, será que eu tô abrindo mão de um sonho? Será que não, né? Porque não é todo mundo que tem condição também de fazer um tratamento, de fazer o congelamento dos óvulos, etc., né? Então, na época, eu tive sorte, encontrei um projeto de uma clínica lá da Universidade de Santo André, que é a Clínica Ideia Fértil, que eles tinham um projeto lá dentro que eles faziam todo o tratamento de graça e faziam a parte de armazenamento dos óvulos de graça para pacientes oncológicas. E isso não foi uma questão naquele momento, mas eu parei para pensar nisso. Eu falei, gente, mas pode ser para algumas pessoas. Pode ser para muitas pessoas. Com certeza. A pessoa pode deixar de conseguir congelar os óvulos dela porque ela talvez não consiga fazer o tratamento e fazer... Não tem acesso. Não tem acesso a isso. Então, eu fiquei um pouco... Eu me choquei com essa realidade. Ao mesmo tempo, agradeci muito, né? Essa parte da fé, assim, eu nunca perdi isso de vista, assim. Eu sempre acreditei muito. E eu acho que isso foi uma coisa que me veio, que na ocasião eu nunca parei para pensar, sabe? Sobre maternidade e do risco de não poder seguir em frente com ela, sabe? E é muito interessante a gente falar sobre isso, porque nas pacientes oncológicas, antes de começar o tratamento, é sempre importante avaliar a questão da preservação da fertilidade. Exatamente. Né? Então, acho que isso é um recado para as pessoas que estão escutando a gente, super, né? Que se teve um diagnóstico, é um momento difícil, a gente sabe que tem muitas coisas para digerir, mas talvez seja um ponto de atenção que mereça um olhar cuidadoso, né? Pensando dali para frente como as coisas vão evoluir. E, Karina, eu queria conversar com você agora sobre a questão do diagnóstico precoce, né? Que sinais, que sintomas da mama que a gente tem que observar? Quais são os exames que ajudam a gente nesse diagnóstico precoce? O que a gente deve valorizar? Conta pra gente a sua experiência. Quando você pensa em rastreamento, eu acho esse conceito muito engraçado, porque vira e mexe chega uma paciente e fala assim, doutora, não é justo, porque eu faço minha mamografia todo ano. Por que esse ano veio alterado? Né? Não tá certo isso. E, na verdade, assim, as pessoas elas erram um pouco o conceito que rastreamento não é sinônimo de prevenção. Então, quando a gente faz exame de rastreamento, o nosso objetivo é fazer diagnóstico precoce. É isso que a gente está conversando, é diagnóstico precoce. Sim. E o diagnóstico precoce é perceber coisas
que se você fizesse um autoexame, que se você fosse perceber por sinais físicos, você não conseguiria identificar. Então, o exame de rastreamento, hoje no Brasil, para mulheres de baixo risco, então, de uma forma geral, população, a partir dos 40 anos, mamografia. Diferente disso, vai ser de acordo com o histórico da pessoa, com algum tipo de exposição que ela possa ter tido, né, relacionado com aumento de risco de câncer de mama, alguma mutação que ela saiba que ela tem. Então, assim, se você pegar a população geral que tem que fazer, é mamografia uma vez por ano a partir dos 40 anos. A partir disso, você vai identificar em cada pessoa se ela tem um risco a mais, se precisa antecipar a mamografia, se precisa complementar com ultrassom, complementar com ressonância. Então, o rastreamento vai depender da história da pessoa, das exposições e da faixa etária, né, principalmente. Agora, olha, não tenho 40 anos, tenho 30, tenho 34, né? Não faço parte desse grupo, não tenho história familiar, não tem por que eu começar os exames antes, né? Então, o que eu faço com essa informação? Azar meu, né? Então, essas pessoas, elas vão fazer um diagnóstico se elas se conhecerem, né? Você não vai conseguir fazer o diagnóstico que nem a gente faz de rastreamento, que é antes de perceber alguma alteração, isso a gente não tem como fazer, mas você consegue, se conhecendo, perceber alterações mais cedo. Então, vai ser uma coisa que é palpável, que é visível, mas que vai ser antes do que se você deixar a coisa rolar. E aí, de repente, alguém olha e fala, nossa, né? Aconteceu uma coisa muito estranha e você não ter percebido. Então, o que eu gosto de falar sobre autoexame, né? Tem muita gente que é contra autoexame, porque gera uma ansiedade desnecessária, né? Tem uma série de questões. E eu vou falar, assim, um pouquinho o ponto bom e o ponto ruim, né, do autoexame, né? Vamos contemplar todo mundo, quem gosta e quem não gosta. Então, assim, o autoexame, ele ajuda a mulher a saber identificar como é o tecido mamário dela, porque a própria tecido mamário, a glândula, ela é cheia de nodulações. Então, muitas mulheres, às vezes, chegam assustadas no consultório porque palparam um nódulo e, na verdade, aquilo é tecido mamário. Então, essas mulheres, eu gosto até de mostrar, olha, palpa aqui a sua mama, tá vendo que é isso? Isso é normal, né? Porque daqui a 2, 3 meses, se você palpar, você não vai ficar desesperado de novo. Então, assim, ó, palpa isso é o normal. Se for sempre desse jeito, você fica tranquilo. Tem um momento certo de fazer o autoexame. Então, se você faz o autoexame antes de você menstruar, perto da menstruação, a mama vai estar mais inchada, a mama vai estar mais dolorida. E você vai perceber coisas que no dia a dia não existem. E vai gerar mais ansiedade, né? Então, tem essa outra questão do autoexame que é importante saber. E quem é contra o autoexame fala, poxa vida, se a pessoa faz o autoexame e não percebe nada, ela não vai fazer o exame dela de rastreamento. Então, eventualmente, é considerado um risco você reforçar a importância do autoexame, porque algumas pessoas podem tentar substituir. Não, eu não gosto de fazer mamografia, eu acho desconfortável. Eu não palpei nada, então eu não preciso fazer uma mamografia. Quando, na verdade, o exame ele quer ver o que você não está palpando. Então, uma coisa não substitui a outra. Então, assim, para aquelas mulheres que não estão em faixa etária de fazer exames de rastreamento, ou se fazem o rastreamento, mas, eventualmente, entre um exame e outro, porque é uma mamografia anual, nada impede que, depois de 6 meses, eventualmente aconteça alguma coisa diferente na mama. Então, mesmo aquelas mulheres que fazem rastreamento, conhecer o próprio corpo é muito importante. Porque se aparecer um nódulo diferente, uma secreção esquisita, né, uma coisa que incomoda mais o sutiã, um peito maior do que o outro, isso pode ser um sinal de câncer também, você consegue ter uma investigação um pouquinho melhor e mais cedo e um tratamento melhor. Então, quando a gente pensa em rastreamento e prevenção, eu acho que a gente tem que pensar nos exames que a gente tem e no se conhecer. Porque o se conhecer ajuda muito a gente antecipar esse tratamento quando precisa. Perfeito, acho que foi bem esclarecedor, né? E eu costumo falar que a questão de você perceber alguma coisa diferente, que todo mundo já falou um pouco sobre isso aqui, é compartilhar essa informação, né? Não é guardar para você, né? Sim. Ah, deixa para lá, depois eu vejo isso. Ah, não deve ser nada, imagina. Ou sou muito nova, né? Sei lá, fiz meus exames há pouco tempo. Então, assim, acho que é um recado muito importante, que é o acompanhamento médico adequado, os exames de detecção precoce feitos de forma adequada e sinalizar para o seu médico se alguma coisa for diferente ao longo desse caminho, né? Então, acho que isso é bem importante. E a gente estava falando aqui, Karina, também, né, sobre a questão... Já abordou um pouquinho sobre os tipos de câncer de mama, quando a Melina falou triplo negativo. Conta para as pessoas aí, mais ou menos de forma geral, né? Os tipos de câncer de mama e o que a gente tem que saber, essencialmente, sobre esse mundo todo aí. Câncer de mama para todos. Então, assim, todo mundo vai entender. Tudo que você precisa saber. Aprenda em 5 desafio, minutos. Hein? Vai! Peraí. Valendo. Então, vamos lá, alongar. O câncer de mama, eu falo que ele tem nome e sobrenome. Então, o nome que a gente dá é o tipo histológico.
Então, se ele é ductal, se ele é lobular, se ele é papilífero, enfim, vem um monte de nome que vocês não precisam decorar. A maior parte dos nomes a maior parte dos tumores é um carcinoma ductal invasivo do tipo não especial, isso é 75%, 80% dos tumores. Então, a maior parte das pessoas que vocês conversarem que tiveram câncer vão ter esse tipo de tumor, né? Então, ele é o mais prevalente. O que acaba definindo muito mais o que a gente vai fazer de tratamento, já que a maior parte das vezes é esse mesmo tipo histológico, é o sobrenome dele. E aí vem o que muda o tratamento. Então, assim, a gente avalia nesse tumor os receptores, que são os sinaizinhos que tem na periferia da célula, que me dizem qual remédio que eu dou, que ele consegue entrar na célula, porque esse receptor facilita a entrada daquele remédio. Ou seja, se a célula lá não tem um receptor, não adianta eu dar aquele remédio que não vai funcionar. Ou aquelas pessoas que têm aquele receptor, você fala, olha, fique feliz, porque tem um receptor e eu tenho um remédio para você. Então, você também tem esse reforço positivo da pessoa. Então, você alinha duas coisas. Você não precisa fazer o que não vai funcionar e você tem um remédio mais legal que funciona para você. Quando você fala em triplo negativo, que foi o que ela falou, a Mel falou, é um tumor que não tem 3 receptores que a gente usa de referência, por isso que é triplo negativo. Não tem receptor de estrogênio, não tem receptor de progesterona e não tem o HER2. Em compensação, a Mariana não contou para vocês, mas o dela era triplo positivo. Olha só, então uma tem falta de receptor, a outra tem excesso. A gente podia até ter dividido, mas não veio essa opção. Então, o tratamento delas, com certeza, foi muito diferente nesse sentido, né? De que remédio quimioterápico, que remédio que eu vou dar depois da quimioterapia para segmento, eu vou dar para cada uma delas, porque cada um tem um sobrenome. Então, o nome dos dois é o mesmo. É carcinoma ductal invasivo do tipo não especial. E esse é o mais frequente. Que eu aposto que era esse, né? Você não falou, mas eu imagino que seja. Um KI67 de 90%. Tá vendo? É um pacotão completo. Ela leu muito outro receptor, que eu não contei pra vocês, que é o KI67, que não define tratamento. Mas deixa a gente um pouco mais preocupado, um pouco menos preocupado. Então, só pra vocês entenderem, o KI67, ele mostra a taxa de replicação celular. Então, 90% é na hora que o médico vai lá e olha no microscópio e vê como é que estão as células no microscópio. Então, 90% das células estão se replicando, ou seja, quase todo mundo está ali se multiplicando. O KI67 baixo, ao contrário, é uma célula que multiplica menos. Então, a característica dela é invadir menos, se espalhar menos, mas tem o outro lado, responde menos. Então, a quimioterapia, quando você usa, ela tem como objetivo destruir células que replicam rápido. Células que replicam rápido estão no cabelo, estão nas unhas, estão em mucosa. Então, quem faz quimioterapia tem queda de cabelo, muitas vezes. A unha fica esquisita, o intestino fica esquisito por conta da mucosa intestinal. Então, tem várias células que replicam muito no corpo. Os ovários. Então, a gente tem uma lesão ovariana por conta da alta taxa de replicação no tecido ovariano, né? Então, você tem uma redução dessa reserva ovariana. Mas o tumor que multiplica rápido também ele vai ser mais afetado. Um tumor que multiplica devagarzinho, você dá, às vezes, um monte de quimioterapia e ele para ele não mudou muita coisa, sabe? Você atinge menos células, entendeu? E aí, quando você tem essa situação, você torce para ter o receptor. Você fala, bom, ele está multiplicando pouco, vai responder pouco a quimioterapia, mas eu tenho o receptor, que é o remédio específico para aquele tumor. E aí você fica nessa torcida, né? A gente, quando pede biópsia para os pacientes, a gente fica na torcida que venha esse receptor, não venha esse e tal, para a gente conseguir direcionar. Então, eu acho que, assim, um resumão do saiba nome e sobrenome, o que fazer com o seu tumor é isso. Bem, acho que você foi maravilhosa. Parabéns. Não, e eu acho assim, só complementando um pouco, eu acho que isso é importante talvez a gente ressaltar, porque antigamente, né, pessoal, tô com câncer, igual eu mesma falei, eu sou médica, eu sou ginecologista, eu sou da área, eu li aquele anátomo patológico, eu falei, eu tô lascada. Porque eu já sabia que não tinha muita coisa para se fazer no meu caso. E a gente tem a mania de pegar a história do amigo, né, e trazer para nossa história. Então, assim, cada um tem uma história, cada um tem um tipo de tumor, cada um tem um tipo de tratamento, cada um tem uma resposta. Então, calma, respira, procura informação, né, de qualidade, de confiança, porque cada um tem o seu caminho, o seu passo a passo, né? Então, acho que é legal isso também, a gente ressaltar, né? Nem todo mundo vai fazer químio, então começa isso. Eu acho que se comparar em saúde é muito difícil, né? Porque cada um vai realmente evoluir de uma forma diferente. Eu acho que ter histórias, né, como a de vocês aqui, ajudou muito quem está escutando e, de repente, receber um diagnóstico, né, de como vocês lidaram com tudo isso. Então, eu acho que essas experiências realmente são muito valiosas no processo, mas se comparar não é uma boa opção, né, definitivamente, né? Então... E sabe que, só para fazer um adendo,
conforme a Ká foi falando, eu fui... Porque vocês, né, são médicas, vocês sabem tecnicamente o que é, mas quando eu comecei, né, que eu descobri, todo esse universo era novo. Então, eu não sabia o que era a palavra estadiamento, eu não sabia que eu tinha que prestar atenção na minha axila, que isso era um problema ou não. Eu não sabia... Quando eu conversava com amigos médicos, que eu falava que eu era HER2 positivo, nem eu sei, mas entendeu? Os amigos médicos ficavam, nossa, que alívio. E eu ficava, gente, mas como assim? Dentro de um cenário de um câncer, existe uma sensação de alívio, sabe? Então, para quem não é médico, esse monte de nome esquisito, a gente não sabe nem direito o que está acontecendo. É que, óbvio, ao longo do tratamento, você vai aprendendo muito, né? Então, você vai começando a entender. Mas eu lembro claramente dessa sensação das pessoas ficarem aliviadas porque o meu era receptor positivo. E eu ficava, ai, que bom que eu sou receptor positivo, sabe? Sem saber exatamente o que isso significava. E depois eu fui entender que, né, tinha uma resposta melhor para químio, enfim. Então, é isso. Era só esse adendo que eu queria fazer. Não, mas é bem pertinente, porque é isso, né? É um mundo novo que você não está habituado. De repente, um monte de números e dados e informações que deixam você ainda mais perdida no começo do diagnóstico, né? E eu acho que é importante falar sobre isso, porque quando as duas falaram, né? Eu perdi o chão, basicamente isso. Resumindo, né, a descrição de vocês, é que vocês perderam o chão, vocês estavam totalmente fora, né? No momento do diagnóstico, aérea. Mas é importante falar que, assim, a gente não consegue, às vezes, vislumbrar isso no momento do diagnóstico, mas há uma chance muito alta de cura, né? Por isso que eu acho que é tão importante, né, o paciente realmente fidelizar no tratamento, não só do diagnóstico precoce, mas feito o diagnóstico, continuar o acompanhamento médico, né? Porque ele realmente tem uma chance muito alta, muitas vezes, de cura. E, Karina, eu queria que você falasse um pouco sobre os tratamentos agora. É engraçado, assim, o paciente chega na consulta, quando você fala assim, você, né, fez uma biópsia e veio um câncer. As primeiras coisas que passam na cabeça do paciente, a minha sensação, a primeira, eu vou perder minhas mamas, né? Eu vou tirar tudo e é isso. Depois vocês me contam, mas assim, a primeira coisa é, eu vou tirar a mama. A segunda coisa é, eu vou fazer quimioterapia e eu vou ficar sem cabelo. Então, todo mundo que descobre um câncer fala, vou fazer químio, vou perder o cabelo, vou fazer a cirurgia de câncer. E a terceira é, tira tudo. Tira um lado, tira o outro lado. Assim, tira o que você quiser. Sai tirando e depois a gente resolve com o que sobrar, né? E é muito isso. Aí você fala, não precisa ser uma cirurgia tão grande. Não, imagina, já tira tudo. Eu quero acabar com isso, eu não quero passar por isso nunca mais. E eu acho que muitas vezes o papel do médico que está cuidando é tentar alinhar os chakras da pessoa, né? De falar assim, olha, você nesse momento está no momento sem chão e é difícil, né? Ninguém está preparado para receber esse diagnóstico com 20, com 30, com 60 anos, né? Não é um negócio que você espera ouvir ao longo da sua vida, eu pelo menos não gostaria. Então, eu acho que a nossa função médica é você falar justamente dos tratamentos que cada pessoa vai ter que passar e que esses tratamentos têm hora para acabar. Então, assim, você vai fazer a quimioterapia vai durar 5 meses, na maior parte das vezes. Né? Às vezes tem um receptor específico que vai durar 1 ano, mas, assim, via de regra, 5 meses. Vai fazer a cirurgia, que pode ser uma cirurgia pequena. Por quê? Porque tem trabalho que mostra que é igual você tirar tudo de você tirar pouco e complementar com radioterapia, né? E a radioterapia muitas vão fazer. Então, também é uma coisa que está naquela listinha de você falar para a paciente, olha, você vai fazer isso e tá na conta. Então, dá para você sentar com a paciente, você pega uma folha de papel e fala assim, olha, começa pela, sei lá, quimioterapia, depois vai durar tanto tempo, aí no mês tal você vai fazer tal coisa, depois no mês tal vai virar tal coisa, porque você consegue ver um fim. Quando você faz o diagnóstico, você vê um fim só, e esse fim é triste. O nosso papel é mostrar que tem um fim e que esse fim, ele é próximo, né? Eu fico pensando assim, quando você descobre gravidez, você fala, nossa, a gravidez vai durar para sempre, vou ficar grávida 10 anos. Não, tem 9 meses. Não vai durar mais do que aqueles 9 meses. E o tratamento do câncer de mama, na maior parte das vezes, é isso. Você coloca um começo, um meio e um fim. Então, assim, de uma forma geral, o câncer de mama, ele tem a parte cirúrgica, que precisa ser menor ou maior, dependendo, muitas vezes, da proporção do tumor e da mama. Então, não é agressividade do tumor. Então, isso também é outro detalhe importante, né? Não é um tumor mais agressivo que vai gerar uma cirurgia maior. É uma desproporção, basicamente, estética.
Então, para quem quase não tem peito, ter um tumor de 3 centímetros, às vezes gera uma cirurgia muito mais agressiva, né, para a pessoa esteticamente, do que alguém que tem uma mama mais volumosa com um tumor de 7 centímetros. Então, o que vai definir o tipo de cirurgia de mama que você vai fazer é a relação tumor, tamanho da mama e localização, né? Se tiver uma localização muito ruim, às vezes é mais estético mesmo. Você faz retirada da mama e você reconstrói. Então, fica uma coisa mais interessante para a pessoa. Tem a cirurgia embaixo do braço. Então, assim, a cirurgia de axila, que as pessoas falam, tirar linfonodo, não vai tirar linfonodo. E isso vai depender do tamanho do tumor, vai depender dos receptores, vai depender se você já tem um diagnóstico de tumor na axila. Então, a abordagem na axila vai depender muito de pessoa para pessoa, não é uma regra. A quimioterapia. Então, quando você pensa na quimioterapia, você pensa numa série de regras, né? Então, entre os receptores que a gente falou, que era o sobrenome do tumor, entre a sua idade. Então, o objetivo principal da quimioterapia é evitar que o tumor volte em 5 anos, 10 anos. Então, alguém de 30 anos, que tem muitos anos de vida, muito mais do que alguém de 70, você vai ser muito mais agressivo no seu tratamento de fazer uma quimioterapia do que alguém com 70 anos e o mesmo tumor. Então, às vezes, você tem um tumor que é pequeno, que é tranquilinho, tal. Você olha e fala, bom, o receptor tá ok, o tamanho tá ok. Mas, pô, a pessoa tem 30 anos, né? Ela tem muita vida pela frente, né? Você fica com o coração partido de você não investir muito naquele tratamento, apesar dos riscos que a quimioterapia tem. Alguém que tem 70 anos, 80 anos, você fala assim... Primeiro tem a limitação da pessoa de receber remédio, né? Porque esses remédios, às vezes, são cardiotóxicos, esses remédios, eles vão levar a outras alterações que, às vezes, a pessoa não tolera bem aquela medicação. E tem a segunda questão, né? Assim, essa pessoa tem quanto tempo de expectativa de vida? E isso eu não quero ser trágica, né? Virar para a pessoa e falar, olha, você não vai viver mais do que 5 anos mesmo, então a gente não vai investir. Não é isso. Mas é de longo prazo. Então, assim, é óbvio que alguém de 30 anos tem uma expectativa de vida muito maior do que alguém de 70. Né? Então, sem ser trágico, mas isso entra na conta, na hora de você decidir fazer um tratamento mais agressivo, né? Então, a gente falou de cirurgia, a gente falou de quimioterapia, a gente tem a radioterapia. Então, a radioterapia ela é importante quando você faz uma cirurgia conservadora, e conservadora é uma cirurgia pequena, né? Você não tira a mama inteira, você tira um pedaço, e ela vai ser importante em tumores mais agressivos. Então, a radioterapia ela ajuda a matar células que o olho não vê. Né? Então, você faz a mamografia, não tem, você palpa, não tem, mas às vezes tem uma célula ou outra que se perdeu no meio do caminho, aí você faz a radioterapia e vai lá e zzz, é tipo um raio laser, vai lá e zzz, matou. Né? Então, você garante que ali você tem uma chance menor do tumor voltar também, é um controle local. E a gente tem a hormonioterapia, que você usa uma medicação que bloqueia as células com receptor hormonal. Então, se o tumor ele tem esse receptor hormonal, você pode fazer uso dessa medicação. Se o seu tumor não tem o receptor hormonal, você não vai poder fazer uso dessa medicação, porque não vai adiantar nada e você vai ter o colateral do uso das medicações. Né? Então, lembrando que todo remédio tem o seu colateral, quer seja uma dipirona, quer seja um paracetamol, que dirá os remédios que a gente usa para tratamento de câncer, que as pessoas também vão ter os colaterais dela. Então, na hora que você escolhe o tratamento que você vai fazer, isso está na conta também, né? Os colaterais que a pessoa vai ter que lidar. Fora isso, aí vão ter os tratamentos específicos, né? A doença foi para algum outro lugar que não a mama, e aí você vai conseguindo direcionar um pouquinho mais esse tratamento. Mas acho que, basicamente, falando de tumores em geral, a gente tem essas 4 coisas, né? A quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia e o hormônio para quem tem receptor. Perfeito, acho que foi bem clara também. E eu queria que elas contassem um pouco a experiência delas dessa parte do tratamento até chegar à cura. Mariana, conta pra gente como que foi esse processo para você? Então, no meu caso, eu comecei pela quimioterapia, né? E eu lembro dessa consulta de falar os 95% de chance de cura. Eu me apeguei a ele e é isso, e vamos embora fazer o tratamento. E aí eu comecei, então, pela quimioterapia, foram 5 meses, exatamente do jeito que a Ká descreveu, assim. Eu tenho meu papel até hoje escrito lá com todas as orientações. Então, você vai começar pela quimio, vai acabar mais ou menos lá em julho, em agosto você faz a sua cirurgia, setembro você está fazendo a radioterapia. Uhum. E foi exatamente como foi descrito. Então, foi bem isso que aconteceu, assim. Eu fiz... químio, foram 6 químios, 3 vermelhas, 3 brancas. Nas vermelhas é que costumam cair o cabelo. Meu cabelo caiu 15 dias depois da primeira químio. E é, sim, um medo, né? É uma coisa
do desconhecido, né? De como que eu vou ser, como é que vai ser sem cabelo, como é que é, o cabelo é relevante para a mulher, né? Então, enfim, a gente sabe que isso é uma questão. Mas lidei, usei lenços, combinando sempre com a roupa. Eu vim com ele hoje, inclusive, para fazer essa homenagem de que um dia ele saiu do pescoço, ele foi para a cabeça e ele voltou para o pescoço hoje. Então, do mesmo jeito que eu estou combinando aqui, eu combinava ele na cabeça, sabe? Então, usei muito lenço, usei peruca, usei gorro, fiquei sem cabelo mesmo. Eu super brinquei com isso, assim. E eu acho que foi a questão da positividade principalmente do acesso à informação. Então, eu acho que os médicos esclarecerem para você, dar essa segurança de que existe, sim, um fim, né? Existe, tipo, é um tratamento, é temporário, isso não é para sempre, não é que você, sabe, vai ficar sempre ruim. Então, eu acho que ter acesso a uma informação vindo de uma forma que você confia no médico, que você entende, né, exatamente o que vai acontecer, eu acho que é a chave para você aderir ao tratamento e seguir com ele certinho, na disciplina, que eu acho que disciplina para um paciente é uma coisa importante, né? Se pode, se não pode fazer, então não faz, ou faz o que tem que fazer, sabe? Eu acho que isso é super relevante. Então, assim segui, depois eu fiz a cirurgia. O ponto da cirurgia que a Ká menciona com relação a tirar ou não tirar, né, toda a mama e tal. Eu conversei com muitas pacientes na época e o medo da volta faz com que muitas tomem essa decisão mesmo de tira tudo, não quero passar por isso de novo, pode tirar tudo. E para mim isso pegou muito, assim, porque eu tinha uma sensação de como se eu tivesse... Era uma mutilação. Não faz sentido, assim, a outra mama tá sadia... Tá tudo bem, ela me explicou tudo isso, de, olha, a gente pode fazer uma cirurgia menor, tem chance de ficar tudo certo, não é garantia 100% também de que não vai voltar um dia. Então, eu levei muito em consideração, conversei muito, foram muitas consultas, não foi de cara que eu tomei essa decisão, isso é um fato, mas a tomada de decisão de que tamanho de cirurgia que eu ia fazer, sobre tirar as 2 mamas ou não, foi um ponto bem difícil no meu tratamento na época. Fiz muita terapia, foi muita reflexão, conversei muitas consultas com ela, tirava muitas dúvidas, porque eu acho que o mais importante para mim na ocasião era que eu ficasse com a segurança e com a tranquilidade de que naquele momento eu tomei a decisão embasada na melhor condição possível que eu poderia ter tomado. Eu não queria visualizar um arrependimento no futuro, entendeu? Então, se Deus me livre, acontece alguma coisa, pelo menos eu sei que, na época, eu fiz o melhor por mim do que eu considerei. Então, a minha cirurgia, nesse sentido, acabou sendo conservadora, de um lado, no sentido de que eu tirei só a mama com que eu tive o câncer, a outra eu mantive, e fiz a reconstrução na mesma cirurgia. Então, eu acabei fazendo só uma cirurgia, o que também foi muito bom. E foi um ponto importante de não ter passado por várias cirurgias depois também, né? Então, isso, para mim, acho que um dos pontos de virada de chave foi também essa tomada de decisão. Eu queria te fazer 2 perguntas. Para as pessoas que estão assistindo a gente aqui, ouvindo a gente, se teve um diagnóstico de câncer de mama na família, que recado você daria para os familiares? Porque eu acho que é difícil esse entorno, né? Essa pergunta as 2 podem responder. Porque sim, eu acho que, às vezes, as pessoas em volta podem ter dificuldade de lidar. Sim, sim. Né? E cada um vai reagir de uma forma, exato, lógico. Nem todo mundo, não é para agir igual para todo mundo. Mas eu acho que pela experiência de vocês, o que vocês gostariam de ter em termos de suporte, de escuta, né? O que fez diferença para vocês nesse processo? Sim. Eu recebi muito apoio da minha família, dos meus amigos. Eu fui muito abençoada nesse sentido. E eu tenho certeza que isso fez muita diferença. O que eu acho é que é importante considerar que o familiar, o acompanhante, está no tratamento com a pessoa. Ela está vivenciando aquilo de uma forma tão intensa quanto o paciente. Só que a pessoa que está como acompanhante, ela tem um fator que geralmente os acompanhantes têm, que eles têm a sensação de impotência, que eles queriam ir lá e tirar com a mão, entendeu? Eles querem resolver por você a situação e eles não podem. Então, eles geralmente se sentem de mãos atadas. E as pessoas acham que elas não podem fazer nada por você.
Tipo, se eu não posso te dar o remédio, se eu não posso fazer a cirurgia, se eu não posso, né, fazer isso por você, então o que eu posso fazer por você? E eu sempre falava, eu agradeço cada oração que as pessoas fizeram e me mandavam mensagem, falavam, hoje eu acordei, orei por você, estou aqui pensando em você. Se você puder, sabe, um dia acompanhar numa consulta, eu acho super importante esse backup da informação, porque é isso, é muita informação, então eu até recomendo que os pacientes sempre vão acompanhados nas consultas, Ótimo. exatamente porque alguma informação se perde. Então, se você não lembra, o outro lembra, e aí depois junta o bolo e vocês, né, saem com um apanhado de informações de uma consulta. E eu acho que é também respeitar o espaço do paciente, sabe? Porque esse momento do contar para as pessoas que existe, porque é uma doença que você não tem como passar impune na rua, porque é isso, você vai perder o cabelo, você vai, sei lá, se afastar socialmente de algumas coisas. Então, a gente tem que lidar com a reação das pessoas, né? Tem gente que você conta que cai de Parece que tá chora, sofrendo mais do tá que você, sofrendo né? mais do que você tem que Tem acolher muito aquela isso, pessoa. exato. Tem gente que fica em estado de choque, não emite nenhum som, não faz nada, some por um tempo e volta e fala, olha, eu precisava processar a informação. Então, cada um vai reagir de um jeito. E Tem a aí, galera que conta a história, a tia do meu vizinho morreu também de câncer de mama. Meu, Sei, é inevitável. Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem a pessoa que vai trazer a história trágica, que eu acho que isso é... Faz um parte. recado, pessoal, não façam isso. Tipo, não traga o exemplo da história trágica, porque é horrível. Enfim, não faz o menor sentido. Então, mas eu acho que para acolher o acompanhante, é ele se colocar à disposição, assim, de, olha, o que você precisar, eu tô aqui do seu lado, entendeu? Não é ficar dando palpite, tipo, olha, eu acho que você tem que fazer isso, eu acho que você devia consultar mais 30 médicos, eu acho que você devia... E ficar dando, né, opinião de uma coisa que ela não tá, né, não cabe a ela as decisões. Então, se mostrar parceira, né, se mostrar à disposição e se cuidar também, né? Faz sua terapia, converse com seus amigos, lide da situação da sua forma, mas... Eu acho que as pessoas querem ajudar, mas a depender de como elas reagem, por exemplo, procura um monte de gente a mais, enfim, pode trazer mais ansiedade pro Muitas processo, pessoas né? me falavam isso. E acho que isso Vai, pode... não, você tem que... Vai em outro médico, não é possível. Isso é bem comum, né? Eu até lembro, no meu caso, a Karina vai saber explicar melhor, eu tive diagnóstico no comecinho de 2021, então estava ainda um estudo fase 3 do pembrolizumab, que é uma medicação para o triplo negativo. Mas ainda não tinha sido aprovado pela Anvisa. Então, ficou aquela expectativa, faço ou não faço, corro atrás de ação judicial. Sabe aquela coisa toda? Eu falei, gente, eu não vou fazer, porque eu não vou me estressar com isso agora. Eu vou fazer o que tá aprovado e acabou. Aí, eu lembro que a minha irmã falou, não é melhor fazer? Ai, mas e se não sei o quê? Não diminui a chance? Eu falei, gente, se tiver que resolver, vai resolver. Se não tiver, não vai resolver. Eu tô tranquila com a minha decisão. Entendeu? Porque é muita coisa, né? É isso. Tira a mama, não tira a mama, vai indo, pega uma segunda opinião, não pega, faz esse remédio, não faz, você começa a ficar assim. Então é importante manter um foco, né? Isso. Então, assim, conta um pouco pra gente também, então, que recado você daria pros familiares, assim, ou as pessoas que estão perto de uma pessoa com diagnóstico de câncer de mama e um pouquinho da sua jornada. Eu tenho mais uma pergunta pra você, mas acho que a gente pode aproveitar. Tá. Bom, então, como eu já contei um pouco, né? Eu tinha uma bebê pequena, eu moro em Santos, meu tratamento foi em São Paulo, então eu tive que montar meio que um esquema de guerra lá em casa, né? Porque eu lembro que eles me ofereceram a touca por causa do cabelo. E eu falei, tá, mas como que funciona essa touca? Ah, demora mais ou menos 1 hora a mais, porque tem que fazer um preparo. Eu falei, então não quero. Porque eu não quero ficar longe da minha filha, então eu quero o mais rápido possível. Eu era a louca do hospital. Eu chegava, gente, químio, vamos começar. Bora que eu tenho que ir pra Santos. Era assim, né? E assim, por ser médica, eu acho que eu consegui lidar em alguns aspectos de uma forma muito prática. Eu sou canceriana, vocês já viram, né? Que eu choro, emotiva. Mas meu marido, ele fala pra mim, assim, que eu sou dramática pra coisa besta. Mas quando o assunto é sério, eu fico muito focada. Então, eu fui muito focada. Eu falei pro oncologista, assim, na primeira consulta, eu falei, ó, eu aguento tudo. Pode dar tiro de canhão, pode vir, que eu preciso ficar curada, que eu tenho uma bebê pra cuidar. Então, vambora. Aí ele brincava, falava assim pra mim, além de ginecologista, agora você também é onco, é masto, quer determinar aqui teu tratamento. Ele tirava um sarro da minha cara, né? Que é bom também, né? Que é bom. Traz uma leveza, Traz uma né? leveza. Porque, assim, o câncer de mama, pô, já é muito pesado, né? Qualquer câncer é pesado. Só que o câncer de mama, ele mexe muito com o bril,
com a feminilidade. Feminino. Né? Porque, assim, a mama, ela é um órgão É. da amamentação, então, da maternidade, Sim. da sexualidade, da estética, né? É uma coisa que tá ali, à mostra. Então, tem 100%. muitas nuances, né? No tratamento dessa doença em especial. E é uma doença muito prevalente. Então, durante o tratamento, algumas decisões precisam ser tomadas. Comigo foi muito parecido com você, né? Eu fiz o teste genético deu negativo, então eu tinha a opção de tirar ou não a outra mama. Como eu pretendo engravidar de novo, ter outro filho, eu gostaria de amamentar novamente, eu já falei, não, minha mama vai ficar lá, a outra mama vai ficar. Então, não foi uma decisão fácil, porque fica mesmo aquela coisa na cabeça, mas eu falei, olha, não muda a sobrevida, por ser médica, eu acho que eu consigo também entender um pouquinho melhor esses resultados, então eu falei, não, a outra mama vai ficar. Mas o curioso foi que, assim, mesma coisa que você, 14 dias da primeira químio, o meu cabelo começou a cair. E eu já sabia que ele ia cair. Eu não tinha batizado minha filha ainda. Eu tive o diagnóstico bem na pandemia, né? Então, além de tudo, pandemia. E aí eu falei, cara, eu tenho que batizar ela. Eu tava fazendo o estadiamento, agora dando pra fazer o PET scan, e eu ligando nas igrejas. Gente, eu preciso batizar minha filha. Aí eu consegui um padre lá pra batizar minha filha. Não, o padre voltou, abriu, tal, tá tudo certo. Eu falei, eu quero batizar antes de ficar careca. Porque tu batizado careca. E aí, marquei tudo certo. Um dia antes, a igreja ligou e falou, o padre pegou Covid, cancelou o batizado. Falei, cara, você não tá entendendo, né? É pra eu estar careca. E aí, durante o tratamento inteiro, eu consegui... Eu sempre falo isso, eu não perdi uma noite de sono por conta do câncer. Gente, isso é muito verdade. Eu também. Cara, eu estava tranquila. Por quê? Primeiro, rede de apoio, né? Então, assim... Falei, esquema de guerra. Então, a minha irmã ia pra minha casa, fazia comida, ela viu lá um monte de suco pra aumentar a imunidade, fazia o suco. A outra irmã ficava com a minha filha pra eu poder fazer químio. Na radioterapia, eu brincava, que eu falava, era o bonde da radioterapia, né? Que eu fiz 25 sessões. Então, era 25 dias, vindo e voltando pra São Paulo. Então, cada dia era um acompanhante diferente. Vamos lá, todo mundo na quimioterapia comigo, na radioterapia comigo. Por quê? Porque é muito pesado. Se a gente ficar com aquele pensamento, ai, cara, não vai dar certo, ai, tô sofrendo, tô com dor. Tempo. Tudo bem, você tem todo o direito de fazer isso. Mas pra mim, não ia funcionar. Então, eu lembro que eu fazia a químio num dia, o segundo e terceiro dia era meio ruim, o terceiro era o pior, assim, de efeito colateral, no quarto dia eu tava na academia. Aí eu era academia, exercício, atividade física, terapia, acompanhamento com nutricionista, porque eu sabia que quanto mais eu me cercasse de profissionais, de familiares, de pessoas que iam me colocar para cima, maior era a chance de eu responder bem, né? Inclusive, existem estudos científicos que mostram que o otimismo, né, a forma com qual você encara qualquer doença e qualquer tratamento, muda um pouco até a sua resposta, né? Então, foi isso. Aí, começou a químio, taxa de replicação altíssima. Eu falei, nossa, vai ser sucesso, né? Vai ter resposta patológica completa, o negócio vai ser lindo. Começou tudo bem, daqui a pouco eu falei, o nódulo voltou a crescer. Palpei de novo, filha da mãe. Aí eu liguei para o oncologista e ele falou, não, Melina, deve ser necrose. Eu falei, olha, tô falando aí que eu tô sentindo. Ele, olha, é muito raro acontecer isso, né? Mas tá bom, vamos fazer um exame, a ressonância. Aí voltou a crescer. Aí tive que suspender a última químio, agiliza a cirurgia, né? Ou seja, por que eu tô falando tudo isso? Porque o tratamento ele é um tratamento longo, ele tem altos e baixos, e eu acho que a gente tem que comemorar cada vitória, né? Nem sempre vai ser liso, vai ser sucesso. Às vezes vai ter mas daqui a pouco a gente levanta de novo. Então, sempre olha pelo lado positivo, né? Igual a gente estava conversando antes aqui no começo, eu falei assim, ela falou, você tá usando... O que você tá usando agora de remédio? Eu falei, não, tô usando nada. Por quê? Faz tempo? Eu falei, não, faz só 2 anos, mas como é triplo negativo, não tem medicação. Ela, nossa, que bom! Eu falei, tem um lado bom, porque eu não tenho efeito colateral de medicação, né? O lado ruim é que, né, tá lá, entrega pra Deus. Mas, assim, é ótimo, eu não tenho efeito colateral de medicação porque eu não tô usando nada. Então, assim, eu acho que isso é importante. Foca no ponto positivo, porque tudo na vida tem um lado positivo. Tudo. Qualquer coisa que aconteça na sua vida tem um lado positivo. Foca nele e vai embora. Então, e aproveitar para falar da outra pergunta que eu fiquei de falar para ela, porque ela se tornou palestrante sobre isso, né? Sim. Isso, né, virou realmente uma profissão para você, né? Porque levar sua experiência, né, para outras pessoas. Porque o que aconteceu é que, na época, eu falava abertamente sobre o assunto. Eu não tinha pudor nenhum, porque eu percebi que eu não tinha com quem conversar, assim. Eu não conhecia pessoas que tinham passado por isso, assim. E tinha muita curiosidade. As pessoas faziam um monte de pergunta e eu ia contando.
E até quando ela falou da parte do apalpar, do nódulo e tal, para as minhas amigas assim mais próximas, eu falava, gente, pode apalpar, para vocês sentirem como é que é. Vem ver, porque é um nódulo diferente. Ele é diferenciado, assim, ele tinha era um aspecto, assim, que parecia uma tampinha de garrafa, assim, de cerveja, tipo, pra cima, aquelas espetadinhas, assim, era tipo... Ele é diferente de um nódulo benigno. Então, eu falava pras minhas amigas, pode pôr a mão, sente, vê como é que é, tal. Aí, cada etapa, cada processo do meu tratamento, eu ia contando pras pessoas. E aí, com essa naturalidade... comecei a ser chamada, assim, tipo, vem aqui no escritório um dia, vem contar essa história, tal. Aí chegou o Outubro Rosa daquele ano, e foi aí que tudo começou. Um amigo me indicou para a empresa e falou, pô, tá chegando Outubro Rosa, tal, ia ser super interessante se você falasse a sua história, para não ficar, né, sempre aqueles, sei lá, mais do mesmo, de uma informação muito técnica, tal. Se você trouxesse seu relato, talvez a gente ia cativar mais a atenção das pessoas. Eu falei, meu, topo, agora, quando? Bora, assim, porque eu via a urgência e a necessidade de se falar sobre esse assunto com mais naturalidade, né? E levando essa informação de uma forma que entre na cabeça das pessoas mesmo, né? E mostrar que é isso, eu tô aqui, eu tô viva, eu tô bem, eu levei meu tratamento de forma positiva, isso foi um marco também, as pessoas sempre comentavam isso, então acabou se tornando natural. Aí um indicou pro outro, vem aqui, vem contar a sua história, não sei o quê. Aí, sempre que tem, né, Outubro Rosa, eu começava, me chamam para alguma coisa, já fiz, sei lá, campanha do Outubro Rosa da Pantene, por exemplo, já participei de algumas coisas, sem fazer, né, na publi aqui nem nada, mas é só para comentar. Não é publi, gente, é só porque... Pantene patrocina a gente. Olha a Mariana aí de novo, gente. Só para comentar que tipo, isso começou a acontecer de uma forma natural, exatamente pela minha forma espontânea de lidar com o assunto e de falar sobre o assunto abertamente. E aí, vendo que isso tinha um campo muito vasto, né, um espaço muito grande para poder conversar sobre o assunto, eu comecei, de fato, a profissionalizar isso. Muito e aí, legal. Hoje em dia, faço essas palestras, enfim. Então, eu misturo meus dois lados profissionais, advogada e palestrante nesse lado. Eu acho que isso mostra pra gente o impacto que você trouxe pra sua vida e, com certeza, pra sua vida profissional também, como ginecologista. Seu olhar, com certeza, mudou, né? Mudou totalmente, assim, até a empatia de entender, porque, às vezes, pra nós é uma coisa muito óbvia, né? Pro paciente não é. Entendeu? Então, de me colocar no lugar e falar, cara, como que eu vou falar isso? Como que eu vou explicar melhor? Né? E também de ser um exemplo, porque eu já tive paciente depois que eu detectei, eu falei, gente, calma, olha só, tô aqui. Passei pelo que você vai passar e vai dar tudo certo. E eu acho que isso aproxima, né? Então, melhorou muito também. Eu acho que nessa fase do tratamento que a gente estava conversando agora, eu acho que algumas coisas ficaram muito claras para mim. A importância da resiliência, né, frente às situações, a persistência e esse suporte, tanto familiar, que a gente conversou agora há pouco, quanto profissional, né? De como a gente tem que lidar com o paciente, como dar esse suporte, até para essa rede que ele tem, né, ao redor dele, porque acho que falar com os familiares às vezes é muito importante também, né? Importante. Sim. Né? Porque eu acho que a gente organiza as informações, organiza a abordagem, né, junto com o paciente, isso pode ser determinante nesse processo. Então, eu acho que tudo que a gente conversou aqui foi de muita importância, de muita relevância. E eu fiquei muito feliz de ter conseguido passar tantas informações de qualidade, como a gente conseguiu passar, com experiências tão enriquecedoras e emocionantes como a de vocês. A gente já chorou junto aqui, porque não tem como, né? São coisas que tocam a gente muito a fundo. E eu queria agradecer demais vocês por estarem aqui essa noite com a gente, porque foi fantástico, gente. Obrigada. Foi uma delícia. Mas já acabou! Tá vendo? Muito conversa obrigada. boa é assim, né? Termina rápido. Eu acho que, assim, muito feliz de estar aqui e parabéns pela iniciativa de vocês de trazerem esse tema. Eu acho que quanto mais a gente falar, como a Mariana falou, mais informação a gente leva, menos medo, menos vergonha. E eu sempre falo que quem procura acha, quem acha trata, quem trata fica curado e vem aqui contar a história para vocês. É isso aí. Quer falar mais alguma coisa, Cá? Olha, eu acho que assim, o mais importante é ter informação e ter calma. Porque é isso, tem sempre um jeito mais leve de encarar as coisas, sabe? A gente fica tão estressado quando recebe o diagnóstico, não só de câncer, né? Qualquer doença que você vai descobrir, alguma alteração, alguma tragédia, enfim, se você consegue respirar fundo, olhar com calma, né? Para você lidar com aquilo fica muito mais fácil. E eu falo que eu tenho uma máxima de vida, né? Que as pessoas, quando passam comigo na vida, em consulta, elas têm que sair melhores do que elas entraram. Então,
Então, assim, mas você vai falar que a pessoa tem câncer? Vou. Mas você vai ter que falar do melhor jeito que você conseguir, porque a pessoa tem que sair bem de uma situação que aparentemente é uma situação ruim. Então, você tem que ter uma forma boa de abordar aquilo para você ter tranquila. E eu acho que as pessoas têm que ter uma forma boa de escutar as informações que elas recebem também. Então, eu acho que assim, o recado que eu dou para pessoas, né, que tenham câncer ou para pessoas que convivam com quem passou por isso, estejam próximas, é isso. É tentar encarar da melhor forma possível para que aquilo seja o menos pesado possível, né? Porque a gente sabe que vão ter os desafios. Mas se você consegue encarar de uma forma um pouco mais leve, fica mais fácil para todo mundo. Sem dúvida. Isso mesmo. Então é isso, gente. Muito, muito obrigada. E eu queria falar para vocês que estão assistindo a gente que se ficou alguma dúvida, se tiver algum comentário, pode deixar aqui nos comentários. E é importante que vocês comecem a seguir a gente nas redes sociais também, né? E a gente está no YouTube, a gente está no Spotify, a gente está no TikTok. E é importante para você seguir e compartilhar essas informações para que mais pessoas também tenham acesso a esse tipo de informação, a conteúdos de relevância na área da saúde e de qualidade, que é o que a gente procura trazer aqui para vocês. Muito obrigada e até o próximo episódio.